Gente, hoje nós vamos conversar sobre Design Thinking na arquitetura comercial. Como eu prometi no vídeo anterior, eu vou contar aqui um pouco como que funciona esse método de projeto PDV inteligente que eu criei e como que ele é baseado no Design Thinking, né? Toda a estrutura dele que a gente trabalha no escritório é voltada para as ferramentas utilizadas pelo Design Thinking, tá? Bom, tudo isso que a gente tem conversado aqui, todos esses vídeos, essa série de 40 vídeos que a gente está falando, ela vai trazendo blocos contando um pouco de ferramentas, de recursos, de tudo que a gente está usando nesse nosso método, tá? Então, aproveitando, nós estamos finalizando essa série e eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando que curtam os vídeos que gostaram mais, que vocês comentem o que seria mais interessante a gente abordar na próxima série, qual o tema que vocês gostariam de aprofundar, para que essa nossa troca seja mais relevante para todo mundo, que seja bem produtiva, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é Design Thinking? Design Thinking é um termo que foi cunhado por Holdfast na década de 70. Ele é professor da Universidade de Stanford, onde ele diz que o Design Thinking ele é trabalhado para solucionar um problema quando você olha e entende as necessidades do usuário, totalmente focado para a inovação. Bom, gente, o que é isso? É exatamente o que a gente trabalha dentro desse contexto de arquitetura comercial. É tudo isso que eu tenho trazido para vocês aqui com bastante intensidade. É a gente resolver um problema no ponto de venda, né? Dar uma solução para o ponto de venda de arquitetura dentro da lógica do omnichannel que essa marca tenha construído, que é a interligação entre os canais de comunicação e de venda, com o objetivo de conectar essência, propósito da marca com as necessidades e os desejos desse consumidor. Então, como que o Design Thinking, ele é totalmente trabalhado, no meu ponto de vista, dentro desse mesmo conceito que a gente usa, que a gente trabalha, né? Então, qual que é a lógica? O que a gente faz inicialmente? A gente amplia todo tipo de possibilidade para a gente conseguir pensar em soluções inovadoras, para que depois a gente vai afunilando, né, e a gente vai sintetizando as ideias para que a gente chegue na melhor solução. Então é essa a lógica de trabalho dessa ferramenta Design Thinking que a gente incorporou no escritório. Então, qual que é a ideia disso, né? É trabalhar aquilo que é desejado pelo cliente, possível tecnicamente e rentável economicamente. Gente, é isso que tem que ser o mindset do profissional de arquitetura comercial, tá? É exatamente esses 3 pontos que tem que ser levado para a solução do ponto de venda, para que a gente consiga desenvolver um projeto relevante para a marca e para o consumidor e orientado para a venda, né? Orientado para o consumo, que é isso que o cliente quer. Ele quer que o consumidor compre dentro do ponto de venda dele, dentro da loja, do restaurante, enfim. Então, desejado pelo cliente, possível tecnicamente e rentável economicamente, que seja viável para o modelo de negócio dessa empresa. E como que a gente faz dentro do nosso método? Nós trabalhamos dentro da lógica do Design Thinking. O que acontece? Existem vários segmentos, várias partes, várias indústrias, várias disciplinas do mercado, várias empresas, tipo de negócio que trabalham, que incorporaram a metodologia de Design Thinking. Só que cada uma trabalha de uma forma, né? Cada uma reestruturou de acordo com as necessidades do seu modelo de negócio. Inicialmente, ele foi muito trabalhado dentro do contexto de teste de produto, porque lá no final você faz a prototipação. Hoje nós trabalhamos muito, é muito usado esse método nas startups para conseguir desenvolver as ideias inovadoras. E como que a gente faz dentro do escritório? Como é que foi a nossa adaptação na nossa metodologia? Primeira coisa que a gente faz é a imersão, né, que é a fase 1, relacionada com a empatia, a gente já vai se aprofundar nisso. Depois a gente faz a etapa de ideação, que é a criação, a concepção do projeto. Depois a gente faz a prototipação, que eu entendo que é o projeto, né? É o protótipo daquilo que a gente vai
executar. E depois tem a fase de teste. Dentro da nossa realidade de arquitetura, a fase de teste é um pouco mais delicada, porque a gente tem que realmente fazer, né, a efetivação da implantação do projeto para a gente conseguir testar, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente está na fase da imersão, como eu conversei com vocês, a primeira coisa que a gente tem que entender é que problema que a gente vai solucionar, né? É a base dessa lógica de design thinking. Então, eu vou fazer uma imersão na marca. Eu vou entender essa marca, o propósito dela, vou entender o briefing do meu cliente, o que ele pretende, qual a estratégia de crescimento, tudo relacionado a essa marca. Depois, eu vou fazer uma imersão no consumidor. E aí que entra esse detalhe que é extremamente importante e delicado, que a gente tem que entender que ele tem que ser trabalhado com o olhar de empatia. O que é isso, quando a gente diz isso, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai entender o consumidor a gente tem que eliminar qualquer preconceito, qualquer ideia pré-estabelecida, qualquer julgamento inicial que possa limitar as nossas ideias. Depois, a gente tem que ser um bom ouvinte. O que é isso? Eu vou ter que perguntar para todo mundo que está envolvido no contexto daquela marca informações, motivações, as necessidades para eu conseguir entender o que realmente que eles precisam para eu conseguir solucionar e oferecer isso. Então eu tenho que entender o consumidor dessa marca, o público-alvo, eu tenho que entender os clientes que são fiéis. Se a gente está falando de uma marca nova, eu tenho que entender o nicho de mercado que ele está buscando, que seria o público-alvo. Eu tenho que falar com os colaboradores, eu tenho que falar com a equipe interna que está envolvida nessa marca, né, dentro da cultura dessa empresa. Eu tenho que ouvir todo mundo e entender o que eles têm para me contar. Depois eu tenho que ser um bom observador. O que é isso? Eu tenho que visitar o ponto de venda, eu tenho que visitar a concorrência, eu tenho que entender como que esse consumidor se comporta, eu tenho que visitar outro tipo de negócio que tem esse mesmo público-alvo que eu estou buscando, que seja relacionado à minha marca. E sempre que eu estou fazendo isso, que eu estou ouvindo, que eu estou observando, tentando captar quais são as emoções relacionadas com aquela ação, com aquele envolvimento desse consumidor, desse usuário, relacionado a essa marca, esse produto, dentro desse ponto de venda, tá? Depois disso, eu tenho que ser muito questionador, gente. Eu tenho que perguntar o porquê de tudo, eu tenho que ser curioso, entender tudo. Se eu observo uma situação, um comportamento e acho aquilo, né, diferente, curioso, vamos entender o que é. E, por último, eu tenho que ter um olhar de ajuda, né? De oferecer ajuda dentro desse cenário todo que eu levantei. Então, quando eu faço isso, eu consigo fazer um report de quem é esse consumidor, o que ele precisa, quais são as motivações dele, as necessidades, os seus desejos, de uma forma empática, né? Que é exatamente o que prega o conceito de design thinking. E depois nós vamos fazer uma imersão no mercado, que nós conversamos bastante sobre isso também, que é entender tendências, entender economia, entender o que a concorrência está fazendo, entender o que as feiras estão trazendo para a gente, tecnologias disponíveis, enfim. Dentro dessa imersão, nós vamos trabalhar as ferramentas, né? Usar as ferramentas que nós conversamos no nosso vídeo anterior, né? O logo anterior desse, eu posso deixar o link aqui. E aí, feito isso, nós entendemos todo esse cenário, entendemos toda a necessidade do usuário em função disso. Depois nós vamos para a fase da ideação, que é a fase da criação, da concepção. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, traçar o objetivo nosso que nós vamos levar para esse projeto, para esse ponto de venda. A gente já levantou tudo isso, já é possível traçar o objetivo. E aí, nós vamos desenvolver um brainstorm. O que é? Uma captação de ideias. E aí seria interessante envolver o máximo de pessoas possíveis da sua equipe, alguma pessoa estratégica de dentro do cliente. De repente, se você tem aí parceiros de negócio, que possa existir essa colaboração, essa troca, porque a ideia do design thinking é ser colaborativo, é a gente ter muitas ideias, né? Nesse momento, como a gente conversou lá atrás, a gente está ampliando as possibilidades.
sem julgamento. Vamos fazer um mural de muitas ideias, porque dali vai nascer as soluções. Então, quanto mais gente a gente tiver envolvido nisso, que entenda desse negócio, que seja relevante, vai ser mais interessante. E aí, depois desse brainstorm, a gente vai traçar as estratégias de projeto, que são as experiências que eu vou oferecer, a jornada que eu quero construir para esse consumidor, o posicionamento, os estímulos que eu quero oferecer para ele sensoriais, enfim, eu vou traçar essa estratégia de projeto. Então, nesse momento, eu conceituei o meu projeto. E aí eu vou para a fase da prototipação, que é efetivamente desenvolver o projeto. E aí nós vamos trabalhar todos aqueles recursos que nós conversamos no vídeo anterior. Né? Nós vamos falar de cores, nós vamos falar de circulação orientativa, nós vamos falar de semiótica, nós vamos usar recursos da neurociência. Bom, tudo que a gente puder usar de informação, recursos da arquitetura, nós vamos falar de forma, nós vamos falar de funcionalidade de layout, de trilha, tudo para desenvolver esse projeto que vai ser o nosso protótipo, né? Para que ele fique alinhado em todas essas necessidades que nós conversamos anteriormente. Então, nós abrimos para as possibilidades de ideia, criamos as estratégias que já é mais afunilando, já sintetizando essas ideias, e agora a gente vai colocar isso no projeto. Bom, quando a gente fala de testar, nós estamos diante de uma situação um pouco delicada na arquitetura. Por quê? Porque se eu estou falando de um ponto de venda, para eu testar ele, eu tenho que implantar e ver como é que vai funcionar. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma, né, estratégica, trabalhar algumas situações para a gente fazer um teste de uma forma que a gente seja mais assertivo lá na frente e evite eventuais enganos nesse processo. Então a gente tem um recurso da neurociência que nós conversamos também, que a gente pode contratar uma empresa especializada, ela vai fazer uma seleção de 30 pessoas dentro desses parâmetros do público-alvo, vai submeter eles a testes com equipamentos, vai fazer uma análise e vai entender aqueles estímulos do projeto, o que gerou, que emoção que gerou, se foi efetivo ou não e o que a gente tem que fazer para melhorar. Quando a gente fala desse recurso, né, dessa solução de neurociência, a gente está falando de um cliente maior, de um modelo que vai franquear, de um cliente que tem budget para investir, né? Quando a gente está falando de um cliente menor que não tem esses recursos, o que a gente pode fazer? Se é um ponto de venda que já existe e a gente está propondo alguma solução muito diferenciada, a gente pode eventualmente fazer uma simulação ali, montar algo relacionado para ver qual vai ser o envolvimento do consumidor, do cliente, antes da gente fazer realmente a grande mudança e a grande reforma. Ou a gente pode pegar aqueles colaboradores, aqueles clientes que nós envolvemos, aquele consumidor que a gente envolveu lá no início como pesquisa para entender esse mercado e voltar com eles com o projeto, mostrar soluções e ter um retorno, um feedback do que eles acharam, do que eles entenderam, se houve uma boa leitura, e a gente fazer isso de uma forma mais empática mesmo, né? E fazer essa troca. Tá? O que nós estamos fazendo hoje, né? O que nós estamos criando hoje? A ideia de desenvolver esse teste já com ponto de venda implantado. Então, nós estamos fazendo uma avaliação de 3 em 3 meses durante um ano em 2 pontos de venda e resgatando os nossos objetivos iniciais com todas essas pessoas que nós envolvemos lá no início para entender se funcionou, qual que é o retorno delas, o que a gente precisa melhorar, adequar se não funcionou. Se a gente está falando em fazer uma implantação para uma franquia, nós podemos fazer isso de 1 em 1 mês, para a gente conseguir ganhar tempo nisso, entender esse modelo conceito, para depois a gente fazer as adequações necessárias e replicar. Mas o importante disso, né, dessa entrega final, é a gente conseguir avaliar se aquilo que a gente propôs foi bom, para conseguir ter tempo hábil e solucionar algum problema eventualmente e melhorar se não funcionou ou fazer alguma adequação, tá bom? Então essa que é a ideia do Design Thinking dentro da nossa metodologia de ponto de venda inteligente, que é totalmente focado para o consumidor, focado para soluções inovadoras e construir essa conexão e essa relação da marca para que essa marca venda, que é o objetivo da arquitetura comercial, tá bom?
Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém trabalha diferente, compartilhe com a gente, conte um pouquinho, porque acho que pode ser muito rico essa troca, muito rica essa troca de informações, de experiências, de métodos que a gente usa, tá bom? Muito obrigada!